Meia Hora da Seguridade é o nosso encontro semanal aqui na TV Floripa, toda terça às 19h30 ou quinta às 21h30. E agora também a novidade, Meia Hora da Seguridade no YouTube. Você pode acessar a TV Meia Hora da Seguridade, você entra no YouTube e põe lá Meia Hora da Seguridade, que vai achar os nossos programas todos linkados lá e poder assistir então a qualquer hora. Hoje um programa especial aqui, eu estou recebendo o nosso colega Cosmo Palácios, ele que é técnico de segurança aí há mais de 30 anos, né, no Brasil. Então ele é meio que a história, ele acompanhou a história da saúde e segurança do trabalho nesses últimos 30 anos. Estou tendo a honra de conhecê-lo pessoalmente, já conheci muito por internet, né, Cosmo? Já debatemos e tal. E hoje vamos aproveitar esse espaço aqui para falar um pouco mais de prevenção, de conscientização, enfim. Seja muito bem-vindo, Cosmo, é um prazer tê-lo aqui. Como é que você enxerga, nesses últimos 30 anos que você tem participado nesta estrada da saúde e segurança do trabalho, a evolução? Nós temos evoluído, andamos para trás, como é que é isso? O que você... Bom, obrigado, o prazer é meu também, nós somos amigos virtuais, né? E é uma satisfação estar aqui, é uma oportunidade grande e falar sobre um assunto que nós dois gostamos muito. Veja, eu sou muito raso e sincero nas coisas. Eu acho que o que mais evoluiu é o pacote que a gente tem em volta, o papel de presente que tenta se colocar no assunto. Lógico, 30 anos se não evoluísse nada seria suicídio, seria morte, que não evoluiu, mas poderia ter evoluído muito mais. Eu acho que nós temos hoje um grande disfarce, uma série de coisas que contribuem para separar, vamos dizer assim, para espalhar o assunto, para se ter a impressão que nada acontece. Mas a maturidade que nós temos em relação ao assunto hoje ainda é lamentável, né? A segurança e saúde do trabalhador no Brasil, ela é vista ainda como uma coisa qualquer, né? Mata-se no trabalho e isso não incomoda ninguém. É uma fatalidade. A fatalidade, e além de fatalidade, muitas vezes a fatalidade se atribui a culpa à vítima. Quer dizer, nem o direito da satisfação social que a família tem, eu sempre digo, quando for investigar um acidente, pense que daqui a 20 anos uma criança vai ler aquele papel e vai dizer, poxa, meu pai era isso que diziam. Então, além da gente ter problema com coisas banais, nós temos ainda morte por soterramento em valas, então estamos em 2015, nós temos ainda morte por trabalho em altura com muita quantidade. São totalmente preveníveis. Totalmente evitáveis. A verdade é, hoje, muito do que nós chamamos de acidentes são verdadeiros homicídios. Se a gente for agir com honestidade, com cidadania, nós vamos estar encobrindo verdadeiros homicídios, porque o acidente continua sendo uma questão indesejada, imprevista. A partir do momento que eu permito que uma pessoa realize um trabalho a 20 metros de altura sem um cinto de segurança, o imprevisto já saiu daí. Então, muitas vezes, em nome de uma cultura, de um termo, nós encobrimos verdadeiros assassinos. Tem muita gente boa que trabalha direito, tem muita gente decente que trabalha direito, e às vezes acontece um acidente. O acidente ele não vai deixar de existir nunca. Né? Essa história de acidente zero, isso é uma balela, isso é uma besteira para fazer festinha, fazer capinha de porta de fábrica. E não tem na Suécia acidente zero. Sim. Nós, humanos, vai fazer uma barba, você tem um cortinho, o que nós não podemos ter é acidentes graves, acidentes que mutilam, doenças. Agora, o acidente de esbarrar é complicado. Isso que cria uma neurose dentro das empresas imensa e faz com que os trabalhadores e também os empresários acabem achando que prevenir acidente é uma coisa inatingível. Sim, sim. Porque te mistura formiga com elefante. Sim. E aí, inclusive, essa tese do acidente é interessante, né? Que o Cosmo está aqui passando para a gente, porque ficam idealizando, né? Como se fosse possível você ter zero acidente. Não é que a gente espera que tenha muito, não, de forma alguma, né? Mas um número mínimo de acidentes vai existir. O que ocorre no Brasil é a subnotificação, infelizmente. Ocorrem acidentes, são muitos, mas são subnotificados. E aí, Cosmo, eu queria perguntar o seguinte, o papel do técnico de segurança, como é que é? Porque eu dou muita palestra, assim como você também, aí sempre tem presente os técnicos de segurança, né? E eu sempre digo o seguinte, a linha de frente na saúde e segurança das empresas são os técnicos de segurança. São eles que ficam ali 44 horas semanais, todo dia, né? E o papel dos técnicos de segurança nessa questão de evitar os acidentes e doenças? É grande, é pequeno? Olha, muita gente fala mal dos profissionais de segurança do trabalho, em geral, segurança e medicina do trabalho.
Eu digo que não é ideal, mas sem ele seria muito pior. Existe um modelo de transição ocorrendo. Se é bom ou ruim, não vamos discutir aqui. Técnico de segurança tem um problema. Nós começamos praticamente dentro da ditadura. Os primeiros quadros de segurança do trabalho vieram das filas militares. Então é uma área que ela aprendeu a ter alta disciplina e pouca técnica. Quando se criou o supervisor de segurança do trabalho, ele vem com estigma de alta supervisão, de alta disciplina, mas de pouca técnica. E isso ao longo do tempo não se corrigiu. Então hoje nós não temos dentro das empresas brasileiras profissionais com formação técnica para soluções de problemas. Nós temos conhecedores de legislação, em sua maioria, que fazem inspeções. Por conta disso, o papel acaba sendo muito desgastante para o profissional de segurança, que também adoece, que também se mata. Nós temos casos de suicídio. Grandes responsabilidades, grandes impossibilidades, adoecimento mental. Hoje a gente forma técnicos, hoje forma geral pessoas com pouca idade. Hoje com o Ministério Público mais atuante. Mais atuante, e o desespero, a precarização está aí, está faltando gente. Onde 3 trabalhavam, trabalha 1. E eles imaginam que o técnico vai tirar da cartola uma solução, e não é para isso. O profissional de segurança da NR4, é claro que ele foi feito para o planejamento de uma gestão. Quando no item 1 da NR4 se fala de promover a saúde e a segurança do trabalhador, promover é criar meios para que as pessoas possam, por suas próprias pernas e jeito, fazer aquilo. Só que se embaralhou tudo. Então hoje o técnico de segurança, ele funciona como um policiamento dentro da FAP praticamente. Isso cansa porque tem desgaste dos dois lados, mas é uma maneira que se faz com que acidentes sejam reduzidos. Infelizmente, de uma forma não definitiva, não sustentável, mas é um papel importante. Dizer hoje que vai se tirar o profissional de segurança nos próximos 5 anos ou 10 anos é uma loucura. E se alguém pensa fazer isso, vai matar muita gente. Sem dúvida, aí o índice de acidentes e doenças sobe. E sobre as doenças do trabalho? Porque no acidente de trabalho é meio claro assim que é aquela causa e efeito meio líquida e certa, né? Sim. Caiu, quebrou a perna, não tem? Sim. E vai analisar e vai ver o que pode fazer para evitar. Já as doenças do trabalho, elas têm uma outra forma de ocorrência, de adoecimento, né? Sim. E no caso da doença, por exemplo, as Ler-Dort hoje, o papel do técnico de segurança aí, ele, que às vezes há um questionamento se ele assina PPRA, se ele pode fazer uma avaliação de ergonomia. O que você acha disso, Cosmo? Eu acho muito complicado, porque, veja bem, primeiro que doença, ela é uma grande desconhecida, a doença do trabalho ela é uma grande desconhecida da sociedade como um todo. E com o técnico de segurança, de certa forma, ocorre a mesma coisa. Não com o técnico, ocorre com o engenheiro também de segurança, e o médico por dever, mas mesmo muitos médicos que nós conhecemos têm dificuldade com diagnósticos de doença do trabalho, porque... Primeiro, o acidente é fácil, a lesão é imediata. A doença, ela é, além de ser imediata, ela é difícil precisar os fatores. Isso é uma grande desculpa para que as coisas não aconteçam. Eu fico muito preocupado porque a grande chance, hoje nós temos, se não me engano, 300 mil técnicos de segurança de trabalho no Brasil, 70 mil trabalhando, né? Se essas pessoas tivessem um pouco mais de preparo, com certeza eles seriam o primeiro combate, vamos chamar assim, para encaminhar as pessoas para atendimento médico. O problema é que a precarização da formação, que não é um privilégio técnico de segurança, mas é geral, faz com que muitos dos nossos colegas esqueçam até que doença do trabalho existe. Então a doença do trabalho ela é um mal bastante invisível para todos nós, como eu falei, e que me preocupa muito. Eu tenho estudado muito esse assunto. Recentemente ganhei uns livros de presente sobre doença do trabalho, tenho tentado traduzir para o pessoal em alguns eventos, mas está muito distante disso. E as estruturas que nós temos aí, às vezes, para poder cuidar disso, são muito teóricas, são muito distantes. A questão da fiscalização, você diz, do Ministério do Trabalho, do SUS. Todo mundo, infelizmente, uma coisa que me incomoda muito no Brasil, me incomoda muito, eu sou muito sincero em tudo que eu falo, há uma distância muito grande entre a universidade e o trabalho, há uma distância muito grande do profissional de nível superior com o nível técnico, há algumas coisas que são vícios sociais que precisavam ser corrigidos.
Para mim importa quem faz. Eu sempre digo, se alguém me provar um dia que alguém faz um PPRA melhor do que um técnico de segurança ser bom para o trabalhador, eu vou na praça defender. O que eu não defendo é corporativismo. E no Brasil nós temos essa questão de usar, em vez de se usar certos conselhos para o melhor do coletivo, a gente usa para o melhor do nosso coletivo. E é uma briga, é uma coisa interessante. Hoje o PPRA, quando você perguntou de assinar ou não assinar, ele tornou-se uma figura tão decorativa. Eu digo nas minhas palestras que o maior especialista em PPRA do Brasil é cupim, que vive comendo na gaveta aqueles papéis todos. Primeiro que o formato do PPRA, ele se entregue na mão de qualquer pessoa leiga, ninguém consegue fazer aquilo acontecer. Né? Nós, mais uma vez, é um Brasil onde quem estuda, em vez de facilitar para quem não estuda, dificulta para continuar vendendo o serviço. Torna mais complexo. Torna mais complexo. E isso vai sempre custar muito dinheiro. O PPRA poderia ser um instrumento muito bom. Eu mexo com o PPRA, faço, desde que ele voltasse à sua forma original e fosse feito para aquilo que ele foi planejado. E o mapa de risco? O mapa de riscos é uma coisa que não pegou. Por questões de conflito entre centrais sindicais. Eu lembro muito bem o dia que o mapa de risco chegou no Brasil. Eu fui lá em Osasco ver com a doutora Lucila, acho que é Lucila, realmente. A delegada. A né? delegada, Né? ela que trouxe, muito animado esse dia. Eu estava lá em Taubaté, fui até Osasco para ver isso. Mas o mapa de riscos, como tudo que hoje estão falando muito, isso, aquilo, eu acompanhei tudo isso. Quando saiu o PPRA era a solução do mundo. Hoje está aí. O mapa de risco, quando veio, a ideia é muito boa, porque ele é a expressão do sentimento do trabalhador, não a técnica, do sentimento do trabalhador em relação ao seu ambiente. Ali o dia a dia. O dia a concreto. dia. Não importa se aquilo está enquadrado na tabela, se é insalubre, porque esse é um grande problema. Parece que nós vivemos na gincana do insalubre e da periculosidade. Isso é um perigo imenso, porque a gente trata a saúde com um limitador. Opa, passei 2 milímetros para dentro. Não existe isso, não pode existir isso, é perigoso. Então o mapa ele seria muito legal se ele fosse feito aos trabalhadores, mas para isso precisaria que a maturidade do local do trabalho fosse desenvolvida, que a CIPA fosse preservada e desenvolvida. E hoje a maioria dos mapas disso é feito mesmo por consultoria, assinado e está para lá para cumprir lei. Triste que seja assim. Na prática, o mapa de risco não pegou, então. É uma coisa que... Porque a metodologia dele seria envolver a discussão com os trabalhadores. Né? Do chão para cima. Para a gestão, como a gente brinca. Ou seja, no fazer o mapa de risco já gera um processo de conscientização. Sim. Se isso é um copia e cola ou venda de consultoria... Não é mais um trabalho a ser feito. Agora, é aquela história, quando veio o mapa de risco, deveria ter vindo um reforço em cima da NR5. Lamentavelmente, doutor Roberto, a gente vê, eu viajo o tempo todo também, como o senhor viaja, falta ainda o preparo de alguns atores sociais nossos. Se nós entrarmos na internet, mais de 98% dos sites de sindicatos não tem uma linha sobre segurança do trabalho. Desses 2% que tem uma linha, a maioria é sobre insalubridade e periculosidade. Então, se todos juntos começarem a educar os trabalhadores, preparar os trabalhadores para a prevenção, acontece alguma coisa. Se nós ficarmos nesse mundo, vamos ficar assistindo, nós assistimos agora o que aconteceu. O adicional de periculosidade para o motociclista, na minha forma de ver, sozinho é um absurdo. Não se condicionou nenhuma medida de segurança, não se condicionou nenhum desenvolvimento, simplesmente paga e mata. É bem isso. Se pagou, está liberado. Pagou, está podendo pra... matar, está liberado para matar. Prostituiu-se a vida do trabalhador da motocicleta. Então, vamos lá, olha, nós vamos fazer o adicional, mas as medidas coletivas, as medidas individuais, tem muita coisa que se pode fazer, de redução de trabalho, de redução de jornada, mas ninguém quer mexer, porque é isso. Livramos do problema, né? E está lá, todos os dias, gente morrendo, rapazes morrendo. Né? Aliás, esse tema da insalubridade é um tema assim que... é um tema quente, por assim dizer, né? Porque gera muito debate. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos a um pequeno intervalo agora e no retorno nós já vamos voltar falando sobre insalubridade. A gente volta já. Todo o ar que a gente respira é processado nos pulmões. Se o ar é puro, tudo funciona bem. Mas quando traz substâncias agressivas, começa a apresentar problemas.
Quem produz, transporta, comercializa e utiliza produtos feitos com amianto crisotila pode respirar partículas que comprometem a saúde, causando a morte lenta daqueles que tiveram contato com a substância. Saiba mais em www.prt12.mpt.gov.br. Olá, estamos de volta aqui com Meia Hora da Seguridade e nós hoje entrevistando o Cosmo Palácios, né? Ele que é técnico de segurança e tem essa longa jornada na saúde e segurança no trabalho. A gente estava falando, encerrou o primeiro bloco, falando de um tema que é insalubridade e periculosidade também, é claro. NR15, e aí, o que você me diz? Como é que funciona isso aí? O técnico de segurança pode fazer um laudo, o técnico de segurança pode intervir para melhorar muitas condições que devem deixar de ser insalubres na realidade, né? O nosso objetivo nunca deve ser querer pagar o adicional de insalubridade. Claro que quem tem direito deve receber, mas o nosso objetivo tem que ser eliminar a insalubridade. Qual o papel do técnico nessa questão? Bom, em relação ao laudo, a legislação é clara, é o médico e o engenheiro, nível superior. Então, o técnico apoia muitas vezes e é claro que por todo o canto do Brasil elabora. Não assim. Na prática. Na prática elabora e às vezes elabora melhor do que muita gente, essa é a realidade, mas não pode assinar. A gente respeita e tem que respeitar. O profissional de segurança, ele trabalha muito com legislação. E quem tem que lidar com a legislação tem que respeitar a legislação, né? Não são para ter incoerências no Brasil. A questão da insalubridade é uma das maiores frustrações que eu tenho na minha vida. Depois desses 30 e poucos anos, eu imaginava que um dia nós íamos trabalhar para que isso deixasse de existir dentro do que for possível. Há muitas atividades que obviamente seguiriam, né? A periculosidade é a mesma coisa. Mas há muitas também que, se ao longo dos anos a legislação tivesse sido cumprida, e não foi, nós trabalhamos sempre em cima do EPI, que é mais fácil, e acha-se que é mais barato, que nem sempre. Você calcular o custo de EPI ao longo de 30 anos e de um EPC, você vai perceber que foi um péssimo investimento. Você continua pagando, não neutralizou, ainda tem, mas a noção é de que se leva vantagem. E quando acontece um acidente aí que gera indenização, daí fica claro aqui. Fica claro. E o prejuízo, nós, né? Sim, e nós temos um passivo de doentes ocupacionais que ninguém pode falar com certeza que tamanho tem isso. O dia que essa porta for aberta e a sociedade aos poucos vai evoluindo, vai melhorando, a questão do direito no Brasil tem feito grandes evoluções, temos juízes dos trabalhos novos aí maravilhosos trabalhando e tal, logo vai chegar. Agora, o grande problema é que eu me frustro, porque muita coisa poderia não ser mais insalubre hoje, especialmente em relação ao ruído, que pela sua sutileza, por não deixar marcas visíveis, por não sangrar, também tem o mesmo tratamento que nós falamos agora há pouco, mas inibe a vida social. Aliás, especificamente sobre o ruído, nós temos como controlar esse nível? Às vezes, ambientes de trabalho metalúrgicos ainda com 98 decibéis, 99. A engenharia a área técnica dá resposta a isso? Dá. Se quiser dar. O grande problema é assim, às vezes falta praticidade, né? Abre-se o projeto, porque a grande coisa no Brasil é comissão e projeto. A justificativa de que alguma coisa está sendo feita, mesmo que eternamente, né? Então, por exemplo, eu estive numa fábrica esses dias no Centro-Oeste, uma empresa que faz empacotamento de leite, e entrei na fábrica com ruído altíssimo. Aí estou dando uma volta, eu gosto muito de visitar a fábrica. Aí falei para o diretor, por que você não pega essa tubulação de ar comprimido e joga para fora da fábrica? Foram 8 tubulações, acho que ele gastou ali 4 metros de cano, vamos chamar assim, e reduziu lá dentro, acho que 8 decibéis, 7 decibéis. Mantas de borracha. O problema é assim, eu sempre falo isso, enquanto a gente tiver a ideia de que uns nascem para viver e outros para sofrer e assim mesmo, o reconhecimento do direito vem antes da execução do direito. E a gente não tem isso na sociedade. Parece que, tá bom, olha, lá onde ele vive é barulhento, olha, lá onde ele vive ele não tem água. Não é isso, gente. Nós precisamos passar essa etapa. E a gente muitas vezes ouve isso até de gente da nossa área, ouve isso de gente de CIPA, gente de sindicato. Então, para que ocorra, nós precisamos buscar soluções caseiras de novo. Soluções caseiras podem ajudar. Lógico, tem coisas de projetos, são coisas grandes,
mas a maioria das coisas são pequenas e se resolve com uma conversa com o cara da manutenção, com o dono da empresa. Uhum. E aí a periculosidade na mesma linha, né? Aliás, o exemplo que você deu do motoboy é revelador, né? Sim. Se pagou sem medida protetiva nenhuma, inclusive para eliminar. Nada. Pagou, tá tudo certo. Pode morrer, né? Lembra título de filme de Bang Bang, Direito de Matar, né? Mais ou menos isso. A periculosidade, ela tem uma coisa diferente. Houve, assim, a coisa desencaminhou um pouco, de certa forma. Lógico, tem situações lá com os inflamáveis, a situação com a eletricidade no contato. Mas agora se descobriu essa coisa da periculosidade, alguns segmentos, e tudo tem que ser... Daqui a pouco, o que acontece? Quando você pega... Isso, de certa forma, é uma punição. Quando você pega alguma coisa que era para ser uma punição e transforma em normalidade, isso vai estar incorporado, já está incorporado no salário de todas as formas. Então não destaca, não leva ao longo do tempo a organização a querer fazer a reversão do TI, leva ao pagamento. Então está virando coisa banal. Quando virar coisa banal, daqui a pouco vai ter o vale insalubridade, o vale periculosidade. Entendeu? Você pega aquilo, usa como vale, não tem sentido nenhum. Não é que nós sejamos tecnicamente contra, tem coisa que é necessário. Tem muita coisa, inclusive, que deveria estar na periculosidade, na salubridade, não está hoje em dia. Mas tem muita coisa sendo caminhada de forma política. Política é importante, mas um país que se guia só por política, sem técnica, ele vai para o buraco. Tem que harmonizar e equilibrar. Aspectos, exato. Né? A política é proteger o interesse daqueles que têm que ser defendidos, mas a técnica é suportar a política. Embasar, daqui a né? pouco a gente fica sem critério nenhum, fica muito difícil. Cosmo, CIPA. Minha paixão. O que você me diz? Eu digo que nunca nós vamos ter uma gestão legítima se não tivermos uma representação adequada da CIPA. Eu vou morrer dizendo isso, vou defender isso, trato CIPA, eu às vezes deixo de fazer outros negócios para treinar CIPA, é uma coisa que eu gosto de fazer, porque veja bem, nós precisamos entender o que está. A precarização da CIPA é mais uma vez dizer, o trabalhador não tem capacidade de ter essa saúde. Eu digo que equivale à teoria do ato inseguro. Ele não cuida de si, ele não cuida de si. CIPA veio numa construção totalmente errada. Sempre trataram a CIPA mal, sempre treinaram a CIPA mal, ninguém suportou a CIPA. Aí o dia que a CIPA foi procurar sindicato. E aí CIPA virou coisa de sindicato. Então, a primeira coisa é essa. Segunda coisa, nós precisamos entender que dentro da relação capital-trabalho, vamos chamar assim, embora não seja mais tão adequado usar assim, tudo pode se negociar, tudo tem correção na frente, menos saúde e segurança. Saúde e segurança não pertence só ao campo da relação direta, ela pertence ao campo dos interesses difusos, porque quando acontece alguma coisa lá, é problema meu, seu, de todo mundo. Então, nesse momento, e não existe dentro da fábrica comissão disso, daquilo, existe comissão de prevenção de acidentes, porque é um momento que tem que ser discutido o trabalhador com o seu empregador dentro do modelo dentro do modelo da CIPA. As pessoas precarizaram, acham que estão certas e eu acho que elas estão erradas. As minhas experiências boas com CIPA trazem economia para empresas, trazem melhoria de relação, trazem maturidade na relação. Não existe jeito de fazer progresso sem que o trabalhador seja consultado sobre a sua saúde no local do trabalho. E o papel do técnico de segurança aí na CIPA é fundamental. O papel do SESMIT, do papel do técnico, do engenheiro, do médico, todo mundo, está definido claramente, dar suporte à CIPA. O grande problema é assim, dentro do modelo enganoso que ocorre em muitas empresas, e muitas vezes o cipeiro, até pela sua experiência, tem mais formação para o assunto do que os prepostos da segurança, cria-se uma relação mentirosa. Para o trabalhador não se mente, porque ele sabe, dizer que o trabalhador brasileiro não é bom, não é inteligente, ninguém sobrevive num país como o nosso se não for inteligente e bom. Isso é balela. Mas o pessoal do SESB acabou se perdendo ao longo do tempo, criou essa visão de que o cipeiro só se elege para ter estabilidade, que o cipeiro quer, sem fazer uma análise. Eu sempre disse na revista, no mês passado, que para qualquer pessoa, uma CIPA com problema é uma normalidade. Para um profissional de segurança, é um desafio a ser colocado dentro da gestão, que leve 2, 3, 4, 5, 10 anos, mas num desenvolvimento bastante sustentável
para que o trabalhador possa cuidar da sua saúde e segurança e a gente possa suportar tecnicamente. Sem isso, nós não vamos a lugar nenhum. Ok. Nós conversamos aqui com o Cosmo Palacios, estamos encerrando o programa, né? Deu o nosso tempo. E eu vou pedir para ele mandar uma mensagem aí para o pessoal que está nos ouvindo aí. O que você diria? Eu diria que é muito importante que todos aqueles que têm algum interesse verdadeiro por segurança e saúde do trabalhador, que diminuam as distâncias, que se aproximem, que trabalhem juntos, né? Do outro lado do nosso processo tem vidas sendo perdidas, tem adoecimento acontecendo e a gente às vezes se perde numa discussão imensa sem inclusive fazer valer o que já existe. O Brasil tem uma legislação muito ampla de segurança do trabalho, tem normas recentes que simplesmente são desconhecidas e descumpridas. Está na hora da sociedade começar a cobrar isso, exigir um pouco mais de justiça em relação ao assunto. Há muitas formas de atuar na segurança do trabalho e uma delas é pela cidadania. Ok. Nós agradecemos sua presença, é uma honra contar com a sua presença aqui, né? Que não apenas pela solidez técnica que tem, mas eu sei que é um humanista também, sim, né? Sim. Um cidadão, um cumpridor de seus deveres aí, né? E então nós vamos poder em outras ocasiões conversar também. Deixo um grande abraço a você, todos os técnicos de segurança e todos os nossos ouvintes. Então nós encerramos esse programa. Você sabe que pode procurar este e outros programas no YouTube, né? Procure lá Meia Hora da Seguridade e vai achar a TV Meia Hora. Um grande abraço e até a próxima.